noite, bem-vindas. Olá, mãe! Ei, Vânia! Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai colocando uma música aqui para a gente poder receber cada pessoa que chegar aqui hoje. Sejam bem-vindas, Lenilda, bem-vinda, bem-vinda. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Oi, Mônica. Sandra, João, podem chegando, uma honra estar aqui com vocês. Ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra os teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Se vocês sentirem que alguém possa se beneficiar com esse momento de hoje, aperta aí no aviãozinho e convidem quem vocês sentirem no coração. Oi, Sandra. Oi, Carol, Flavinha. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Oi! Oi, Carol. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado na tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado na tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração. Bem-vindo, Raoni! Honra os que vieram primeiro, abriram Saudade também, Sandra. Quanto tempo, né, honra os Sandra? que vieram primeiro, abriram os caminhos. Olá, Tiê. Ei, tchê! Honra a todos os teus irmãos, honra a toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Oi, Honra Mércia. aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração.
dar boa-vinda a cada um e cada uma que chegou aqui hoje. Adriano chegando. Quero honrar os laços sagrados do coração. Estou aqui bem emocionada. Oi, Elzi! Hoje a gente nem estava pensando em ter esse momento hoje, mas quando eu acordei e fui me conectando com esse dia de hoje e com a energia desse dia de finados diferente, onde até a honra aos nossos antepassados tem que acontecer de um formato diferente diante da pandemia, diante dessa realidade também onde tantas pessoas estão partindo sem os seus rituais de despedida, sem essa honra, sem essa reverência, sem esses momentos que a gente faz, que ajudam a atravessar os lutos, né? E muito conectado também aos nossos entes queridos que não estão aqui mais fisicamente junto de nós, mas que no coração e no amor eles nunca deixam de estar, né? A gente também quis homenageá-los e incluir todos vocês que sentissem de estar aqui junto nessa homenagem aos que não estão, em honra à vida, em honra também à nossa vida, em honra também, né, às mortes que nos traz e que a gente vive, né, todos os dias. Sandra estava aí dizendo da saudade. Sandra mesmo, ela fez parte da nossa vida, de uma convivência diária. Ela me ensinou a ser mãe da minha primeira filha, ela me maternou no pós-parto, e aquela realidade morreu para que outras nascessem, mas que o laço, mesmo a gente hoje fisicamente distante, ele não se desfaz, né? E assim também é com os nossos entes que partem, né, desse plano, independente de forma que a gente vive isso espiritualmente, independente da nossa crença, independente da nossa religião, no coração não existe essa distância, né? E hoje eu acordei também muito conectada com meu pai. Minha mãe chegou. Oi, Mag! Oi, E aí eu queria que também, né, tão vivo em minha presença, em minha memória. Indaiá, querida, bem-vinda! E eu queria convidar para a gente iniciar, para que a gente pudesse fazer um momento de silêncio e honrar, né, todos que passaram por aqui, nossos entes queridos, as pessoas também que estão partindo nessa pandemia sem os rituais de despedida. Então vou sugerir que a gente possa deixar a nossa coluna reta. Eu estou aqui em mãos com esse djembe, um instrumento, um tambor africano, que foi inclusive o último presente em vida que meu pai nos deixou. Ele esteve aqui em casa alguns dias antes de partir e nos deixou esse presente, esse ancestral, né, que uma pessoa querida dele trouxe da África. E honrando também os nossos ancestrais africanos, indígenas, que, né, derramaram tanto sangue aqui nesse nosso país para que a gente pudesse estar aqui hoje, mas que também trouxeram tanto amor, trouxeram tantos aprendizados. Eu vou convidar vocês para a gente poder incluir todos e todas no nosso coração. O tambor, ele traz a batida do coração. Então eu vou, enquanto a gente vai silenciando e respirando, eu vou fazer um som aqui com o tambor para que a gente possa ir sentindo e incluindo todos os nossos ancestrais no coração, para que a gente possa iniciar. Eita, eu esqueci aqui antes disso, eu trouxe aqui uma vela, também simbolizando essa chama da vida e essa honra. Vou acender essa vela e vou deixar ela acesa durante essa semana, também
trazendo essa energia que a gente está partilhando aqui nesse momento, que essa chama de amor possa chegar até os nossos entes queridos, os nossos ancestrais, e que a gente possa estar aqui nessa conexão. Então, vou sugerir que a gente deixe nossos corpos com a coluna reta. Quem sentir de colocar a mão no coração. E eu vou começar aqui a fazer esse ritmo da batida do coração.
E a gente pode presentificar a sensação que o nosso corpo está nesse momento. Bem-vinda vocês que chegaram depois, Larissa, Leila, Eliene, Aline. Sintam-se incluídas, incluídos. No México, né, eles têm um ritual do Dia da Muerte, onde eles... De los Muertos, eu não sei falar direito, a minha língua enrola, onde eles reverenciam e honram, né, e celebram a vida dos que foram, ofertando alimentos e comendo dos alimentos que os antepassados gostavam e celebrando a vida deles, né, as boas lembranças e contando os casos, as histórias, a memória, deixando viva a memória, né? E a gente vê na constelação, né, que muitas vezes diante de uma perda, né, quando a gente silencia esse lugar do que foi, e muitas vezes a gente faz isso porque a dor é tamanha, e na nossa cultura a gente aprende que a olhar para a morte, a negar a realidade da morte, mesmo sabendo, né, que é uma das verdades da vida, né? A gente tem o dia de chegar e o dia de partir. Isso é algo que a gente tem as únicas certezas que a gente tem em vida, mas a gente muitas vezes não quer olhar para essa dimensão da finitude. E acaba na nossa cultura tendo uma relação, né, de muitas vezes viver isso numa dor muito grande. E eu acho muito honrosa e bonita a forma, essa cosmovisão do México, né, onde eles acreditam que os antepassados se mantêm vivos, né, no outro plano à medida que são lembrados aqui. Então eu queria convidar vocês para esse momento também de honra e de reverência da vida dos que foram, né? Não só da morte, mas dos momentos bons, das memórias e também dos aprendizados, né? Também tem algo muito importante nessa dimensão da finitude, né? Que se a gente tivesse todo o tempo do mundo, algumas situações da vida a gente não dava tanto valor, né? Se a gente soubesse que hoje seria o último dia do encontro, né, com alguém, a gente daria uma outra dimensão para esse encontro, né? Então, acho que toda essa realidade difícil que a gente está atravessando hoje, que nos coloca a morte tão de frente, né, também é um convite para a gente poder olhar para o valor que tem cada momento da nossa vida, né, e celebrar o presente e a presença, né, de cada um na forma que tem e na possibilidade, né, que se tem dentro da realidade também. Vou passar aqui para Alexandre, que ele está querendo compartilhar com vocês também algo. Oi pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Fico honrado pelo convite de Janaína, de estar com ela aqui hoje, conversando sobre essa honra aos ancestrais. Estou muito feliz da minha mãe estar aí conosco também, acompanhando. Hoje tivemos um momento de conversa muito gostoso, muito bonito, profundo, e fico muito contente de estar aqui agora também, podendo cultivar a energia desse dia de um modo profundo. Aconteceram muitas coisas hoje, né? Acho que nem todo mundo que está aí talvez seja daqui do sertão de Petrolina. A gente teve uma chuva hoje enorme aqui na cidade, uma chuva inesperada, atípica para o momento, para a época do ano, mas uma chuva que para a gente foi muito simbólica, assim, né? Porque essas águas, a gente que vem da psicologia corporal, né? A gente diz que a chuva
é o choro da natureza, assim como as lágrimas que tem no nosso corpo e que proporcionam alívio, e que muitas vezes é depois do choro da gente poder manifestar nossa tristeza, nosso choro. Tem uma criança chorando aqui em casa agora. Muitas vezes é depois dessa expressão que a gente... Não me solta! Essas lives têm disso, né? O Dai me bateu no lugar. Deixa eu... Janaína foi ali um pouquinho. E é isso, é a gente podendo muitas vezes expressar, né, essas lágrimas, que a gente consegue também seguir fertilizando a nossa vida. Assim como a água das chuvas vem para a terra para poder fertilizar as novas vidas, as novas sementes, assim é também a gente, né, com as nossas lágrimas, que são a expressão talvez mais genuína, espontânea e profunda diante das passagens, né, das partidas, da morte das pessoas que a gente ama, de nossos antepassados. Assim como também a gente pode também celebrar, né, a alegria de ter convivido numa vida encarnada com essas pessoas. Eu acho que foi muito simbólico isso, e acho muito bonito, né, o modo como a gente inicia esse momento com essa vela, quando Jana acende. Na nossa tradição, né, Jana falou da tradição mexicana, na nossa tradição a gente tem a tradição de velar, né, de velar os nossos entes queridos. A nossa tradição cristã, né? A tradição cristã, e difundida muito no nosso país, né? E acho que a vela ela traz vários símbolos e vários significados muito profundos. Um desses significados tem a ver com a própria finitude da vida, da qual Janaína estava falando. Toda vela ela tem sua chama, tem o seu pavio e tem a sua duração. A gente tem o início e o fim, mas ao mesmo tempo ela tem a sua luz própria. Cada vela tem a sua própria luz. E essa luz ilumina, né? Ilumina quem está ao redor. Por mais que as vidas, né, das pessoas que a gente ama, de nossos antepassados, elas possam ter sido também permeadas com experiências duras, com sofrimentos, com atitudes que talvez a gente não reconheça como algo a ser honrado, por detrás disso tudo, né, a gente reconhece que tem o amor e que tem uma tentativa, né, de fazer como pode, né, a existência. E nesse movimento, às vezes, os recursos que existem naquele contexto, naquela realidade, foram os quais essas pessoas utilizaram através das suas marcas, da sua história. Mas nem por isso a gente pode olhar para essas pessoas e esquecer da chama delas. Essa chama, inclusive, que fez com que nós pudéssemos estar aqui vivos, encarnados. Porque olhar para os nossos antepassados também é reconhecer que sem eles a gente não teria vida. Sem eles a gente não teria nossa própria existência encarnada aqui. E é muito bonito também, porque, né, dentro dessa tradição cristã, um dos motivos dos quais a gente vela e acende vela é para que a luz, a chama dessa vela, ela possa ajudar na passagem do espírito, ajudar na passagem da carne para o espírito, para a vida espiritual, para a existência espiritual. E que essas luzes, que muitas vezes são entoadas também com cantos, com orações, com preces, ou às vezes com memórias, com histórias afetivas, de respeito, de saudade,
elas podem ajudar a iluminar esse caminho, essa passagem. O fogo também, né, nas medicinas mais ancestrais da Terra, né, a medicina chinesa, também as medicinas indígenas, né, compreende que o fogo, né, que tudo que tem na natureza tem no nosso corpo. E o fogo, né, é o que faz a vida mover, né, que está associado ao nosso coração, né, que na bioenergética a gente compreende que é a região onde a gente tem o nosso amor, né, é o símbolo do amor, o coração, né, quando a gente vai expressar o amor para alguém, a gente expressa através do nosso coração, né, que está ligado a esse elemento fogo dentro dessas medicinas. Né? E a nossa expressão do nosso amor, do nosso coração, né? Diante de toda a história, da nossa história pessoal, das histórias de luta dos nossos antepassados, muitas vezes é fechado. Né? A gente aprende a não expressar o amor por medo de ser ferido, porque é perigoso, porque a gente vai se mostrar vulnerável. Né? No entanto, quando a gente pode abrir o coração, né? No momento né, diante da morte, não tem mais luta, né? É uma entrega total. E também diante, né, dessa realidade, a gente poder olhar para essas expressões do nosso amor é algo muito importante, a gente poder expressar com o nosso coração essas nossas emoções. Né? Os que foram não nos deixam só marcas de amor, deixam também memórias de dor. Mas a gente inclusive olhar para essa dor e atravessar ela dentro dos nossos processos de autoconhecimento é um caminho para reencontro, para reconexão do amor. Né? Porque muitas vezes a dor está onde o amor está contraído. Né? Onde não tem, o amor é uma emoção quente, assim como a raiva. Né? E aonde não tem amor, né, a gente tem indiferença. Né? Então se também quem a gente ama, que não está mais aqui ou que está aqui, nos toca, nos fere, é porque no fundo tem esse amor. Né? Então também tocar nesse fogo do nosso coração, assim como também, né, deixar o fogo, a vela acesa, é uma forma, né, ritualística. Né? O fogo traz, é um elemento de transmutação, né? Onde a gente pode também transmutar a dor em amor. Né, onde a gente pode né, pulsar e viver esse fogo da vida, né, com a verdade do nosso coração. E quando Jana faz o som do tambor, né, ao som do coração, também é muito significativo isso, porque um dos sinais que é logo identificado, né, no feto que está em desenvolvimento é justamente o coração. E um dos sinais para que a morte ela seja concebida é justamente quando o coração para. Porque às vezes, inclusive, pode ter uma morte cerebral, mas o coração continua lá ainda vivo. Né? E mantendo a pessoa viva, o corpo sendo irrigado pelo sangue, e o coração então é muito profundo. Acho que tem uma coisa também muito forte nisso. Né? Muitas vezes o medo fecha o nosso coração. E uma das coisas que a nossa tradição também muitas vezes teme é falar sobre a morte. É conversar sobre a morte, é se preparar para a morte, reconhecer a morte, como diz o poeta indiano, o Rabindranath Tagore, em uma das suas obras chamada Oferenda Lírica, Gitanjali. Ele diz então que a realização última da vida é a morte. Poder ver a morte como uma realização última da vida não é só uma maneira poética da gente olhar para algo que gera tanto medo e nos assusta, mas é também um entendimento de que é quando a gente termina a nossa existência encarnada, a nossa última realização,
é justamente a nossa partida. E se preparar então para essa realização, acho que é algo fundamental que muitas tradições orientais, não só o hinduísmo, do qual Tagore ele é um grande filósofo, estudioso e pensador, mas também o próprio budismo, tradições espíritas, cristãs, assim como tradições de matriz africana, indígenas, muitas delas nos convidam a olhar para a morte como um processo natural da vida, no qual a gente precisa também se preparar, estar atento, aberto e ter menos medo de lidar com isso, de falar sobre isso. E aí, todos respirar, porque a gente está tocando em algo muito profundo, né? E que mexe com cada um e cada uma de nós. Então a gente pode ir escutando e respirando juntas aqui. Isso. E acho que vou falar um pouco de algumas coisas da minha experiência pessoal, que eu acho que foram muito fortes para me ajudar a conviver com algumas mortes que eu já tive na minha família. E algo que Janaína já falou, já tocou, mas eu queria destacar de novo essas questões. Uma delas é justamente a gente poder se despedir, fazer nossas despedidas. E é lógico que a condição ideal é que a gente possa se despedir com profunda lucidez. E é por isso que quanto menos medo a gente tiver de tratar desses assuntos, mais possível esse tipo de movimento. Mas às vezes essa condição ela não é possível. Às vezes a pessoa que vai por uma demência, teve uma doença com agravamentos mentais severos nos últimos anos de vida. Às vezes havia uma distância física, como hoje, por exemplo, no contexto do Covid, isso tem sido bastante recorrente, e podem ter vários e vários outros motivos. Mas ainda assim, isso não impede que haja uma despedida, que a gente possa conectar o nosso coração com o coração dessa pessoa que está partindo ou partiu recentemente, ou até partiu há tempos atrás e a gente ainda não pôde se despedir, e poder falar de coração tudo aquilo que a gente deseja falar. Isso é algo profundo e fundamental. E é muito interessante, porque se a gente está falando de uma passagem inclusive, onde a existência encarnada, física, ela vai para uma existência espiritual, a gente está falando também de uma conexão espiritual que a gente tem com essas pessoas, para além de uma conexão física, que é algo que não se encerra nesse momento. E aí, nesse sentido, eu me recordo muito de quando meu avô paterno, do qual eu tenho um vínculo profundo com ele ainda, ele morreu, e eu recebi uma ligação do meu pai me dizendo, da passagem do meu avô. Na hora que eu acabei de falar com meu pai, eu escutei a voz do meu avô nos meus ouvidos, se despedindo de mim, falando comigo e me dando também um recado que foi extremamente curador para mim, quando ele disse: meu neto, agora você está livre para construir o seu caminho, você está livre para fazer do seu jeito. Foi isso o recado que eu recebi do meu avô. E eu acho que quando a gente consegue fazer essa conexão de coração, nem sempre é fácil, nem sempre é difícil. O exercício de abertura pode permitir isso e fazer com que a gente receba recados profundos. Quando meu avô me disse isso, aquilo foi uma libertação para mim, porque mesmo com todo o amor que a gente tinha na nossa relação, muitas vezes eu senti muitos olhares repressores do meu avô, da história dele, da geração dele, da forma como ele viveu a vida. E quando chega essa mensagem, então, para mim, eu escutando a voz do meu avô nos ouvidos,
aquilo para mim foi um alento, foi uma despedida da qual ele disse: eu fiz a minha parte nessa terra e agora eu estou seguindo minha jornada, agora é a vez de você fazer a sua. E me autorizando a não precisar repetir atitudes, atos dos quais ele fez e que eu não precisava seguir, seja por lealdade, por amor, eu podia fazer do meu jeito. E eu estou aqui muito emocionada com pessoas tão queridas aqui na live. Meu tio Licinho, uma pessoa que eu honro, que eu reverencio muito, que eu tenho no meu coração um lugar de muito amor. E pensando, né, nessa imagem, a gente estava falando, Alexandre falando dessa autorização que recebeu, né, do avô para seguir o caminho. Eu gosto muito da imagem da árvore da vida, né? Inclusive esse ano eu fiz 40 anos. Na minha celebração de aniversário, nessa entrada para ausenta, eu senti de incluir, né, todas as gerações da minha vida, todas as pessoas queridas, né, e fiz uma celebração, né, e quis um bolo em forma de árvore da vida, muito também honrando e celebrando a presença viva dos que foram no meu coração. Né? Essa imagem da árvore da vida, a gente pode olhar para uma árvore, né? A árvore tem as raízes, e quanto mais profunda se tem as raízes, quanto mais enraizada ela está, mais forte cresce a copa, com mais força a seiva sobe pelo tronco. Né? E quando aquela folha verde vai perdendo o tempo dela de vida, ela ela cai no chão e vira matéria orgânica, né, que aduba essa própria árvore. Né? Então, honrar e reconhecer a vida dos que foram e também nos nutrir delas no nosso coração, né, é algo muito importante para a gente poder estar no nosso lugar de honra nessa existência. Eu, a cada dia, né, desde que meu pai fez a passagem dele, né, e acho que outras pessoas também queridas que fizeram essa passagem, eu tenho elas muito vivas em mim, e nesse lugar de honrar, né, e de me enraizar e de me nutrir dessas raízes, né, de honrar as memórias, e isso faz, né, a gente poder estar nessa conexão com a vida. A gente está nesse momento tão desafiador, né, e a gente também honrar os que estão indo, né, e a gente está num momento que nos convida a tantas coisas, né, de mudança, e muitas vezes, inclusive vivendo a morte da nossa própria vida, né? Todos nós tínhamos uma vida antes da pandemia que de repente morreu assim, né? E morreu de uma morte súbita que a gente nem esperava, né? E se a gente briga, né? Quem passa o tempo brigando com a realidade que está hoje para poder encontrar uma forma de atravessar, né? Também não conseguiu muitas vezes se enraizar nesse presente de hoje, né? E assim também como o rio da vida ele flui, né? Na constelação a gente vê que os nossos antepassados nos dão para que a gente possa passar essa vida adiante, e esse é o fluxo da vida, né? E a gente poder sentir, reconhecer e honrar essas passagens é algo, né, que nos ajuda a estar enraizado. Eu sou extremamente grata a esse sertão, né, e sinto no meu coração que o meu retorno para cá, inclusive, foi uma honra aos ancestrais, né, a família, né, de meu pai é de uma região, de uma cidade, né, na divisa de Minas com Bahia, Jordânia, a terra prometida, e naquela região, né, se diz os registros históricos que foi uma região de imigrantes do semiárido que foram em busca de água para viver, né, e poder retornar para cá e trazer o meu caminho, trazer essa memória e ser acolhida por essa terra, né, também eu sinto que é uma honra aos ancestrais. Eu estou partilhando isso,
né, com vocês, não como um exemplo de vida, mas também para vocês poderem sentir e reconhecer na caminhada de vocês, né, que também estão aqui, muitas vezes até sem ter tanta consciência, mas cada um está onde está, também por esse amor, né, por essa honra aos ancestrais, por estarem, né, vivendo. E muitas vezes quando a gente pode ter consciência disso, a gente pode estar no amor livre para isso. Mas muitas vezes a gente fica também aprisionado nos amores cegos e coloca a nossa vida em sacrifício. Muitas das pessoas que perdem alguém, muitas vezes por uma dor tão grande ou por querer manter aquela pessoa viva, nem se sente com direito a celebrar a vida, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês: essas pessoas queridas que partiram, o que elas mais desejam para a vida de vocês? Quais eram os maiores desejos que elas tinham? Quando eu me conecto com isso no meu coração, né, quando eu me conecto com meus entes queridos no meu coração e com todos os que eu não conheci, eu sinto que eles queriam que eu pudesse honrar, né, a minha vida e passar adiante nas minhas criações, né, na criatividade, nos filhos, na verdade do meu coração espalhando pelo mundo, né, o melhor de mim, né? Então também honrar a vida é estar presente, né, no nosso presente com o que a gente tem e sentindo, né, essa conexão com essa ancestralidade no nosso corpo, né? Na bioenergética a gente compreende que o nosso ground, o nosso enraizamento está nos nossos pés, né? E aí eu queria convidar para que a gente pudesse um pouco para o corpo conectar com esses nossos ancestrais no nosso corpo e sentir essa conexão e essa imagem da árvore da vida que eu trouxe aqui hoje, né? Então vou sugerir que a gente possa ficar, quem sentir que pode, né? Quem não sentir pode ficar sentado, quem não puder, porque nem todo mundo pode ficar de pé, mas quem puder ficar de pé, fica de pé. Quem estiver sentado e se sentir mais confortável sentado, que possa deixar os 2 pés no chão e que possa sentir os pés no chão e sentir eles, sentindo essa conexão com o chão, da onde a gente veio, com as histórias dos que vieram antes de nós, sentir o nosso caminhar na vida, o que cada um deles caminhou, viveu, passou, para que a gente pudesse estar aqui, que a gente possa também, nesse movimento de bater os pés no chão e deixando ir as memórias que a gente não quer levar mais adiante, que a gente quer deixar nesse passado para poder honrar o melhor de nós. E aí a gente pode ir sentindo esses pés batendo e a gente pode até se lembrar, né, dessas memórias e sentindo os nossos pés enraizando no chão, nessa conexão. E podemos soltar. Isso, ó. Tem gente que estava conectando com algo de família que possa sentir esse algo no corpo também. E aí a gente pode deixar os nossos pés paralelos, joelho levemente flexionado. E a gente pode aqui, ó, ir tirando os pesos que a gente não quer levar adiante desses que foram. E aí a gente vai tirando os pesos do passado, aquelas situações de dor que a gente, por amor, vai levando na nossa vida. E vai deixando nesse passado, devolvendo esse passado para que possamos estar no nosso presente hoje, em honra a todos que foram. E a gente pode ir soltando o som desses pesos. E se o nosso corpo pedir algum outro movimento, o meu tá aqui pedindo para girar o pescoço, mas vocês podem escutar se o corpo de vocês pede algum outro movimento.
aí vocês deixam os pés paralelos, joelho levemente flexionado no chão. Experimenta deixar uma mão, a mão esquerda no coração, a mão direita no baixo ventre, sentindo nesse baixo ventre e nesse coração, né? Todos nós viemos de um ventre e somos nutridos por corações, por encontros. Então que a gente possa sentir essas pessoas queridas da nossa vida, que não estão presentes, que a gente possa senti-las no nosso corpo, no nosso coração. Sentir na batida do coração. Se tem algo, alguém que nos venha à memória em específico, que a gente possa ficar com essa pessoa. Quem estiver próximo de uma parede pode até sentir, colocar as costas na parede e sentir esse apoio da parede e através da parede sentir o apoio dessa ancestralidade atrás. Então a gente vai sentindo aqui. Quem não tiver parede pode simplesmente só fazer contato com a sensação de sentir as mãos dos nossos ancestrais tocando aos nossos ombros e vendo o que eles têm a dizer pra gente. E se tem alguém, algum dos nossos entes queridos que foram, que tem algo que a gente sente de completar, que a gente possa dizer com o nosso coração, expressar algo. Cada um for sentindo de dizer. E a gente vai sentindo todos esses antepassados nas nossas costas, nos dando sustentação para a gente estar aqui no presente. Quando a gente sentir que pode, que a gente possa também fazer uma reverência e agradecer. E a gente presentifica a sensação que fica no nosso corpo agora. E se vocês sentirem, quem puder, sentir de compartilhar aqui a sensação que fica no corpo nesse momento, que a gente possa ir partilhando. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se tem alguma coisa. Agora há pouco a live começou, estava olhando o álbum da família genealógica e de repente está tudo conectado, é isso mesmo, tudo conectado, inclusive todos nós estamos conectados. Isso é bem importante, né, que a gente vê como a nossa conexão ela acontece. E eu sinto que cada uma das pessoas que chegaram aqui hoje não chegaram à toa, né? Nem as que vão assistir depois esse momento também, né, vão estar nessa conexão. E a gente vê como que a conexão ela é para além dessa conexão física. A gente tem uma visão muito materialista da vida na nossa cultura, né, que nos deixa surpresa quando a gente se depara com essas conexões, né? E quando a gente abre uma constelação, muitas vezes a gente vê aquelas pessoas ali que partiram ali vivas em energia no nosso campo energético, né? Então a gente vê através desse movimento, né, como não existe separatividade, né? E quando a gente pode incluir, né, essa dimensão da não separatividade, a gente também pode começar a aprender a se relacionar com os que foram de outra forma, né? A gente pode
né, tomar essa dimensão desse campo energético que nos conecta a tudo que existe, né, que estamos aqui por esse campo, né, que o Hubert Sheldrake, um biólogo, bem decifrou no trabalho dele, né, o campo morfogenético. Estamos aqui, isso exatamente, honrando essa conexão com essa terra, que nós todos somos filhos, né? E nessa visão, né, da vida para além, né, dessa matéria, eu aprendi inclusive quando o meu, né, padrasto, o segundo marido da minha mãe, fez a passagem. Eu aprendi com ele como deixar ir é um ato de amor, né? Ele passou mais de 5 anos no oxigênio, né? Ele teve um efizema pulmonar e o final da vida dele foi numa UTI. E eu vendo aquela situação dele, onde o corpo dele estava ali, ele estava apegado às pessoas que estavam, inclusive aos filhos, que eu senti que ele tinha uma função mesmo naquela sobrevida, né? E no meu coração eu senti como deixar ir naquela situação era um ato de amor, e era o maior amor que eu podia ofertar a ele do meu coração, né? E foi isso a minha última conversa com ele na UTI, foi, né, sentindo que ele estava indo e falando com ele que do meu coração eu queria que ele pudesse, né, se entregar, e que assim eu sentia que, né, que aquilo era deixar ir, era o melhor que, né, deixar ir do meu coração era o melhor ato de amor que eu podia praticar naquele momento, né? E a gente vê hoje uma realidade quando, né, quantas pessoas também, né, passam anos se agonizando e a gente fica, né, apegado a essa forma de sobrevida, mesmo quando ali não tem uma vida, né? Eu fiquei com vontade de compartilhar isso com vocês. Então, a gente está acabando aqui o nosso tempo. Queria saber se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. Oi, Damaris, Dani, Edésio, Hugo. Que bom vocês por aqui, todos e todas. Fico muito honrada. Juliana. Elma, que bom te ver aqui, Elma. Deixa eu fazer um comentário ainda, não sei como é que tá de tempo. A gente está com 2 minutinhos. Então eu queria aproveitar, né, e que minha mãe está aí também, né, e falar do meu amor e da minha honra por você, mãe, e dizer assim que você tem algo muito especial, né? E eu acho que todo esse conhecimento assim da tradição indígena, xamânica, que eu tenho cada vez mais aprendido, eu tenho voltado a me conectar com uma coisa que é muito bela e preciosa, né? Sua. Minha mãe é uma cientista da natureza, ela estuda os minerais, as rochas, a história do planeta a partir disso, né? E cada vez mais eu percebo como a gente também deve honrar esses antepassados, né? Honrar essa nossa ancestralidade, não só essa matriz do nosso corpo encarnado, mas de todo esse sistema do qual foi dito que estamos todos conectados. Sem esses minerais, essas rochas, sem as plantas, as árvores, os rios, a gente não estaria podendo viver aqui. E muito do desequilíbrio que muitas vezes a gente está vivendo hoje, né, ambiental, econômico, político, social, se deve também a isso. Então eu queria terminar assim honrando minha mãe, porque eu acho que através do trabalho dela ela faz com que a gente possa olhar também e reconhecendo toda essa matriz indígena que tem a ver com a nossa origem aqui territorial também,
e de como eles trazem também para a gente essa visão de parentesco, né, de parentesco com a natureza maior. Então queria terminar dizendo isso, agradecer a todos e todas que estão com a gente aqui. Foi um prazer, tanta gente querida que estava conosco, que está conosco. Um beijo grande. Eu quero deixar também o meu abraço forte e caloroso a cada uma de vocês, a minha gratidão pela partilha. Quero também honrar, né, a presença das pessoas queridas da minha vida que estão aqui hoje e as pessoas que a gente também vem se conectando, né, por essa via. Deixar o convite também, a gente vai estar no congresso de psicologia corporal, que vai acontecer nessa próxima semana. A gente vai estar fazendo uma oficina sobre ancestralidade e ground, um caminho de integração com a história pessoal e coletiva, né, que também é um caminho da gente integrar no nosso corpo essas memórias ancestrais que a gente às vezes não tem tanta consciência. Então deixar o meu abraço forte aí para cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Gratidão, Iva, Érica, Hugo, Elzi, Estela, Thaís, Josenilde, João, André, Mônica, Mércia, Magui, José, Laura, Maria Elma, Tereza. Uma alegria aqui, todas as pessoas, Raoni, outras pessoas que eu não estou conseguindo ver o nome aqui, Damaris, Edésio. Então deixar o nosso forte abraço, nossa gratidão, e que possam também estar aí nessa conexão. E eita, fiz alguma coisa aqui que não devia no pronto, resolvi. Eu me atrapalho às vezes mexendo no negócio tentando escutar vocês, ler, né, o que vocês estão dizendo. Então, um abraço forte. Vai ficar gravado. Vai ficar gravada sim. Vai ficar gravada sim. Primo de Edna. Primo de Edna, Hugo. Que bom, Hugo, sua presença. Que alegria. Isabel. Fica gravado. Se vocês sentirem de compartilhar com quem não está aqui, né, que possam mandar aí, né, o aviãozinho para quem sentir que possa se beneficiar com esse momento. Bárbara, um abraço forte para vocês, uma boa noite. Tchau, boa noite.